A evolução do homem significará o desenvolvimento de certas qualidades e características interiores que habitualmente permanecem embrionárias e que não podem se desenvolver por si mesmas. Fazer conhecer o material necessário a uma reedificação e provar sua qualidade e solidez. Chama o novo imbecil coletivo. Quando entre os anos 80 e 90 comecei a redigir as notas que viriam a compor o imbecil coletivo, os personagens a que ali eu me referia eram indivíduos inteligentes, razoavelmente cultos, apenas corrompidos pela autointoxicação ideológica e por um corporativismo de partido que, alçando-os a posições muito superiores aos seus méritos, deformavam completamente sua visão do universo e de si mesmos. Foi por isso que os defini como, aspas, um grupo de pessoas de inteligência normal ou mesmo superior que se reúnem com a finalidade de imbecilizar-se umas às outras, fecha aspas. Essa definição já não se aplica aos novos tagarelas e opinadores que atuam sobretudo através da internet e que hoje estão entre os 20 e 40 anos de idade. Tal como seus antecessores, são pessoas de inteligência normal ou superior, separadas do pleno uso de seus dons naturais pela intervenção de forças sociais e culturais. A diferença é que essas forças os atacaram numa idade mais tenra e já não são bem as mesmas que lesaram os seus antecessores. Até os anos 70, os brasileiros recebiam no primário e no ginásio uma educação normal, deficiente o quanto fosse. Só vinham a corromper-se quando chegavam à universidade e, em vez de uma abertura efetiva para o mundo da alta cultura, recebiam doses maciças de doutrinação comunista, oferecida sob o pretexto, àquela altura bastante verossímil, da luta pela restauração das liberdades democráticas. A pressão do ambiente, a imposição do vocabulário e o controle altamente seletivo dos temas e da bibliografia faziam com que a aquisição do status de brasileiro culto se identificasse na mente de cada estudante com a absorção do estilo esquerdista de pensar, de sentir e de ser. Na verdade, nada mais que um conjunto de cacoetes mentais. O trabalho dos professores doutrinadores era complementado pela grande mídia, que, então já amplamente dominada por ativistas e simpatizantes de esquerda, envolvia os intelectuais e artistas da sua preferência ideológica numa aura de prestígio sublime, ao mesmo tempo que jogava na lata de lixo do esquecimento os escritores e pensadores considerados inconvenientes, exceto quando podiam explorá-los como exceções e sua própria raridade e exotismo confirmavam a regra. Criada e mantida pelas universidades, pelo movimento editorial e pela mídia impressa, a atmosfera de imbecilização ideológica era, por assim dizer, um produto de luxo, só acessível às classes média e alta, deixando intacta a massa popular. A partir dos anos 80, a elite esquerdista tomou posse da educação pública, aí introduzindo o sistema de alfabetização socioconstrutivista, concebida por pedagogos esquerdistas como Emília Ferreiro, Lev Vygotsky e Paulo Freire, para implantar na mente infantil as estruturas cognitivas aptas a preparar o desenvolvimento mais ou menos espontâneo de uma cosmovisão socialista, praticamente sem necessidade de doutrinação explícita. É por isso que hoje eu sou contrário ao uso do termo doutrinação. Pessoal, vamos protestar contra a doutrinação comunista na escola. Não há mais doutrinação, não precisa. Nós passamos por uma outra etapa. Agora a etapa, vamos dizer, da imbecilização desde a infância, né? Do ponto de vista do aprendizado, do rendimento escolar dos alunos e, sobretudo, da alfabetização, os resultados foram catastróficos. Não há espaço aqui para explicar a coisa toda, mas, em resumidas contas, é o seguinte. Todo idioma compõe-se de uma parte mais ou menos fechada, estática, estável e mecânica, o alfabeto, a ortografia, a lista de fonemas e suas combinações, as regras básicas da morfologia e da sintaxe, e de uma parte aberta, movente e fluida, o universo inteiro dos significados, dos valores, das nuances e das intenções de discurso. A primeira aprende-se eminentemente por memorização e exercícios repetitivos. A segunda, pelo autoenriquecimento intelectual permanente, pelo acesso aos bens de alta cultura, pelo uso da inteligência comparativa crítica analítica e, last not least, pelo exercício das habilidades pessoais de comunicação e expressão. Sem o domínio adequado da primeira parte,
é impossível orientar-se na segunda. Seria como saltar e dançar antes de ter aprendido a andar. É exatamente essa inversão que o socioconstrutivismo impõe aos alunos, pretendendo que participem ativamente e até criativamente do universo da cultura, antes de ter os instrumentos de base necessários à articulação verbal de seus pensamentos, percepções e estados interiores. O socioconstrutivismo mistura a alfabetização com a aquisição de conteúdos, com a socialização e até com o exercício da reflexão crítica, tornando o processo enormemente complicado e, no caminho, negligenciando a aquisição das habilidades fonético-silábicas elementares, sem as quais ninguém pode chegar a um domínio suficiente da linguagem. Então, o conselho de Santo Tomás de Aquino, quer dizer, tem sempre diante de ti o olhar dos mestres, ou seja, o que Santo Tomás de Aquino, o Aristóteles, o Shakespeare, então, pensaria do que eu estou fazendo agora? Note bem, na fase do aprendizado e integração social, você quer saber o que um monte de idiotas pensaria a seu respeito, né? De pessoas que nem são melhores do que você, e você se submete ao julgamento delas e tenta parecer bonitinho na frente delas. Frequentemente você se submete a humilhações. Leia o meu escrito O Imbecil Juvenil. Você vê quantos sacrifícios auto-humilhantes a pessoa faz para conquistar a afeição de quem às vezes não merece, sei lá, amarrar o sapato delas, só porque você precisa daquele grupo. Agora, você começa a se pôr no julgamento por pessoas muito melhores, que não estão interessadas em te enganar e que não precisam de você para nada que seja. Então você começa a pensar, não o que o seu Zé Mané ou Dona Fulaninha pensaria de mim, mas o que Santo Tomás de Aquino ou Shakespeare pensaria do que eu estou fazendo agora? Você adaptar-se a isto não lhe trará prêmio social nenhum. O único efeito que isso terá é o seguinte: você deixará de ser uma bolha de sabão e você vai se tornar um ser humano de verdade. Um ser humano que é capaz de falar a palavra eu com conhecimento de causa. Um ser humano que é capaz de assumir a responsabilidade perante si mesmo. Um ser humano que é capaz de conhecer seus próprios méritos e deméritos e de tomar decisões com toda a firmeza e seriedade. Então, durante a primeira fase você quer ser alguém, mas esse alguém é apenas um fantasma, é apenas uma imagem que os outros projetam em você e que você sabe que é falsa. Nesta segunda etapa da alta cultura, você vai ser alguém também, só que alguém de verdade. É uma espécie de Pinóquio. Você vai deixar de ser um menino de pau para ser um menino de carne e osso. Jesus Cristo fala isso: Deus arrancará o vosso coração de pedra e botará um coração de carne. Fala, agora você tem um coração de carne. É para isso que serve a alta cultura. Portanto, ela é a condição de possibilidade de você poder participar de qualquer discussão sobre o que quer que seja de maneira útil, objetiva, verdadeira, sincera, com toda a seriedade. É claro que, a partir do momento que você faz isso, a sua palavra começa a ter um peso que antes não tinha. As pessoas não sabem de onde aquilo vem. Então, isso lhe dá uma certa autoridade. A palavra autoridade vem do que? De autos, o mesmo. Quer dizer que agora você está falando como alguém que sabe o que está falando. Então, agora você sabe as fontes das suas opiniões, as fontes das suas ideias, e, portanto, agora elas são suas. Agora você começou a pensar com a sua própria cabeça. Não para dar uma opinião, mas se você começa a dizer as coisas, vou dizer, com o peso da experiência interior testada, pensada, certa, opa, é diferente. Então, aí você pode até prestar algum serviço à sociedade.